Seus para concursos sobre o habeas data, que é o remédio constitucional, né? Supralesp. Vamos ver o que dá. Bom, sobre o habeas data, é cabível o contrato da autoridade pública, o agente da pessoa privada, em que a pessoa de registro do banco de dados de caráter público relativo à informação da pessoa do impetrante. Artigo 5, 50, 60, 72. Considera-se habeas data para assegurar o conhecimento de para assegurar o conhecimento de informações relativas a pessoas do impetrante constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se preferir fazê-lo por processo judicial ou administrativo. Artigo 7.3 do 9507. Traz de uma terceira finalidade de impetração do habeas data. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes em registro de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, que é a primeira lá, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E o terceiro, para a anotação nos assentamentos de interessado de contestação de explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Segundo a jurisprudência do Supremo, falecendo o servidor, a viúva pode atuar impetrando o habeas data, visando obter as informações já armazenadas no assentamento funcional dele, relativas ao caráter personalíssimo de habeas data. Habeas data do cônjuge falecido, legitimidade do supersistite. Conforme o alcance do artigo 5, o inciso LXXXXX, é assegurado a cônjuge persistite, superstite o conhecimento de informação relativas ao falecido, constante de registros ou brancos de dados de entidade governamentais de caráter público. Será concedido, portanto, para o conhecimento de informações, identificação de informações, contemplação de dados e aquela anotação de assentamento do interessado, de consideração de explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. O exemplo do banco de dados de caráter público detido por pessoa jurídica de direito privado envolveria a impetração de habeas data para acesso ao banco de dados ao Serviço de Proteção Crédito, SPC, conforme firma de assessoria de fornecimento de bala direta a todas as pessoas jurídicas do direito privado, nos termos do artigo 1, parágrafo único da Lei 9.507, que regula o direito do acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data. Artigo 1. Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica brasileira ou estrangeira. Entretanto, tem caráter personalíssimo e não é cabível para o conhecimento de informações de terceiros. Detalhe importante sobre o habeas data. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a impetração do habeas data é imprescindível à comprovação de prévia negativa administrativa, conforme previsto no artigo 8, parágrafo único, Lei 9.507. A prova de anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou de omissão em atendê-lo constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida à carência de ação constitucional do habeas data. 8. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos artigos 282 e 285 do Código de Processo, será apresentada em duas vias e os documentos que instituírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa de acesso a informações ou decurso de mais de 10 dias sem decisão. Trata-se de um dos temperamentos ao primeiro princípio da inafastabilidade da tutela, princípio judicial. Os outros dois são a justiça desportiva e o descumprimento da súmula vinculante do STF. Assim, soldado interessado a ajuizar habeas data perante o Poder Judiciário após receber uma negativa de seu pedido administrativo. Trata-se de interesse de agir do interessado. Não é necessário exaurir a instância administrativa, basta a negativa. No habeas data não existe obrigatoriedade de que o impetrante tiver velhos motivos do requerimento ou demonstre as razões pelas quais as informações são imprescindíveis na defesa do direito. Pois o direito de acesso às informações que lhe digam respeito lhe é garantido a respeito da motivação, uma vez que o acesso à informação de sua pessoa que contém os bancos de dados oficiais ou de caráter público é uma vertente do direito de personalidade. O HD, que é a habeas data, não se sujeita aos prazos prescricionais ou decadenciais. Interessa, por fim, observar que se trata da ação gratuita,
como também ocorre com um habeas corpus e ação popular, e não há o pagamento de ônus de sucumbência honorários advocáticos. Entretanto, é necessário advogado para a impetração. É necessário advogado. Eu me lembro que tinha uma tabelinha de criar o que é necessário advogado e o que não é. A prioridade do processamento e julgamento, portanto, fica assim: primeiro, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. A ação de habeas data visa a proteção da privacidade do indivíduo contra abuso de registro de revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo. O remédio adequado a esse caso é o mandato de segurança. O habeas data é a via processual inadequada ao atendimento de pretensão do autor de sustar a publicação de matéria em sítio eletrônico. Neste caso, a via adequada seria uma tutela provisória de urgência, usando o CPC, Código de Processo Civil, ou o mandato de segurança também. O habeas data também não é meio idôneo para buscar conhecer a identidade de autores de agressões e denúncias que foram feitas ao impetrante. Você usa o mandato de segurança em tal caso. É meio adequado. Título negativo ilegal ao fornecimento de certidões, havendo recusa ilegal de fornecimento de certidões para defesa de direitos ou esclarecimentos das situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros, o remédio judicial idôneo para combate de ilegalidade é o mandato de segurança, e não habeas data. Por exemplo, de servidor público de obter certidão de tempo de serviço perante a autoridade administrativa para requerer a sua aposentadoria ou certidão para fins de defesa em processo penal, nesse sentido. A injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante apresentes os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, como mandato de segurança ou a própria ação civil pública. O direito de obter informações de interesse particular, coletivo ou geral, diante da negativa de fornecimento de informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível da segurança da sociedade e do Estado. O remédio apropriado é o mandato de segurança e não o habeas data. Caraca, a maioria do conteúdo de habeas data é só falar que a maioria dos erros as pessoas acham que usa o habeas data para isso, mas usa o mandato de segurança. Tomado por base o inciso o STF assentou ser o mandamos destinado a viabilizar a tutela jurisdicional de direito líquido e certo e não amparado pelos remédios constitucionais de habeas corpus e habeas data, que falou agora disso. Considere-se a mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado. Para obtenção de informações fiscais. O habeas data é a garantia inconstitucional adequada para a obtenção pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio e arrecadação dos órgãos de administração fazendários dos entes estatais. Aos contribuintes é dado o direito de conhecer as informações que lhes digam respeito em bancos de dados públicos ou de caráter público, em razão do direito de preservar o status do seu nome, seu planejamento empresarial e sua estratégia de investimento, e principalmente a recuperação de tributos pagos individualmente e indevidamente, entre outras finalidades. Note que se a pretensão da pessoa jurídica fosse a de obter certidão negativa de tributos, o remédio a ser utilizado seria o mandato de segurança, uma vez que aí o direito líquido e certo estaria materializado no documento de ser emitido negado. Interessante. Vamos ver algumas questões agora. Vamos lá, questão. Herculano é cidadão estrangeiro residente do Brasil. Buscou obter administrativamente informações relativas à sua pessoa constantes de arquivos de prefeitura, mas este se recusou a prefeitura, a fornecer as informações solicitadas. Nessa situação, a protege que nos termos do que dispõe a Constituição Federal, enquanto afirmar que Herculiano deverá ajuizar o quê? Pessoalmente, um mandato de segurança. E isso não é informação. Não, é informação. E não tem os recursos específicos de segurança, né? Deverá pedir a um brasileiro que, em seu nome, promova um pedido de administrativo de certidão junto à prefeitura. Não é necessário, ele tem o direito de pedir o habeas data. Tem à sua disposição um mandato de injunção. Não, injunção é para normas. Nada poderá fazer por ser cidadão estrangeiro. Ele pode sim pedir, tem direito. Poderá impetar um habeas data para obter judicialmente as informações pretendidas. Interessante. Próximo. Um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal é o habeas data. O direito garantido à pessoa que o impetra para conhecer as informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Conhecer informações relativas à sua pessoa, à sua própria pessoa, tá certo. Próximo. Nos termos da Constituição Federal, qualquer. Espera, essa é a questão popular. Acabou as questões de habeas data. Vou fazer uma questão de ação popular.
acima da Constituição Federal a qualquer cidadão por parte legítima da própria ação popular que vise emissão de norma regulamentadora cuja falta torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Essa questão é interessante para terminar, né? A norma regulamentadora é o manda de norma, né? Norma, falei errado. É o injunção. Mandato de injunção. Segurança para direito. Norma é injunção. Assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros de bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Só se lembra que a gente está procurando ação popular, tá? Isso aqui é o habeas data, é o ADA, HD, né? A data, a certificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo administrativo sigiloso ou não. O que significa retificação de dados? Tipo, isso aqui é para ter um habeas data, é para ter acesso a informações. Esse aqui é um pouco diferente, ele pode ser um mandato de segurança. Por exemplo, que um direito dele está sendo quebrado por causa dessas informações. Ou pode ser o habeas data também, pelo que eu sei. Ou a proteção do direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica não existe atribuição de poder. E esse aqui é o mandato de segurança. Assim, deu tudo errado. Só sobre esse aqui. Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, é a moralidade administrativa ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Essas são as palavras-chave, que é alguma coisa que está quebrando o patrimônio cultural, ambiente, patrimônio público e cultural. E assim termina essa questão. Está certinha.